Fala galera, meu nome é Bruno Louro, estamos começando mais um NGT Esportes. Vamos falar de Copa das Confederações, o tetracampeonato do Brasil. O Brasil conseguiu essa vitória magnífica sobre a Espanha, num jogo diferente do que todo mundo imaginava, um enredo completamente desconhecido para todos. Por quê? Todo mundo imaginava um jogo difícil, um jogo com controle todo espanhol, mas não. Brasil feroz na marcação, uma aplicação tática diferenciada, conseguiu igualar esse jogo com uma transição de defesa para o ataque muito rápida. Isso começou a deixar a seleção espanhola atordoada. Com 2 minutos de jogo, já apareceu o Fred. Fred, com todo o seu faro de gol, deitado, fez 1-0 Brasil, vencendo Cacilhas. O Brasil começou então a se empolgar no jogo. Teve várias chances. A primeira logo com o Oscar aos 8 minutos. O Oscar acho que caprichou até demais. Bateu no canto direito de Cacilhas, bola para fora. Poderia a gente ter feito o segundo gol ali. Depois um lance magnífico de Paulinho, uma roubada de bola, que foi o Brasil. Até esse momento o Brasil tinha mais posse de bola e tinha muito desarme. Eram 12 desarmes contra 3 apenas da Espanha. E tentou uma cavada, um gol de cobertura. Maestralmente, Cacilhas evitou. A partir dos 15 minutos, a seleção espanhola começou a se encontrar. Começou a botar em prática o seu jogo. Mas o jogo não era eficaz. O tic-tac espanhol não era eficaz. Não conseguia entrar dentro do setor defensivo brasileiro. E o Brasil, repetindo, feroz na marcação. Paulinho incansável. Davi Luiz atrás, mas ele engoliu Fernando Torres. Fernando Torres tentando fazer a parede, conseguia se movimentar. Um jogador que estava importante nesse time não era Iniesta nem Xavi. Pedro ontem estava com uma movimentação muito boa no jogo. Mas o Brasil anulando todos os pontos fortes da Espanha. A Espanha tocando, se encontrou no jogo. E o que aconteceu? O Brasil só tinha uma forma de tomar gol. Se fosse uma bobeira. E essa bobeira aconteceu. Exatamente numa jogada de Hulk. Hulk no ataque. O Brasil, dentro do campo de defesa espanhol, teve a chance de tocar para Oscar aberto na ponta. 1, 2, 3, não tocou. O Brasil perdeu o posse de bola. E a Espanha, a gente não pode dar bobeira para a Espanha. Uma troca de passes rápidos, chegou em Fernando Torres. Fernando Torres toca para Pedro. Pedro entra, Maracanã fica quieto. E aí aparece Davi Luiz. Para mim, sinônimo de raça nessa seleção. E ele consegue um corte espetacular, comemorado no Maracanã como se fosse um gol. E aqui, nesse ponto do jogo, acho que foi determinante para falar, aqui vocês hoje não vão fazer isso. Hoje o título é nosso. Uma jogada incrível dele, evitando o gol, que já tinha passado a bola por Júlio César, em cima da linha ele conseguiu cortar. E aí, logo depois, o que aconteceu? O Brasil consegue fazer uma jogada, bola enfiada em Oscar, o Oscar maestralmente consegue tocar para Neymar. E aí apareceu Neymar, que era vital para a seleção. Neymar que estava espetacular. Neymar estava arisco, rápido, estava tático, mostrou também seu poderio ofensivo. Uma pancada de perna esquerda no ângulo direito de Cacilhas que nada pôde fazer. Brasil 2-0, vira o primeiro tempo com uma vitória que foi impactante para a seleção espanhola. Vem o segundo tempo, eles tiram a Arbeloa. A Arbeloa que tinha feito uma falta em Neymar. Falta essa que poderia ser cartão vermelho. Mas o juiz, acho que corretamente, como todo juiz europeu, deu um amarelinho. Foi trocado. E aí veio todo mundo imaginando, Espanha vai vir forte. Não, o Brasil continua na mesma batida, na mesma tônica. Forte na marcação, transições rápidas, toque de bola muito eficiente. E aí que acontece de novo no início do jogo. Gol de Fred. Uma boa triangulação brasileira, Neymar faz um corta-luz e ele maestralmente bate no canto. Cacilhas ainda tocou nela, Brasil 3-0. E aí o jogo é todo do Brasil. A Espanha veio para frente, entra Jesus Navas, Davi Villa. Jesus Navas que sempre quando entra vira um ponteiro da moda antiga. Sempre tentando. Mas eu ainda repito, quem estava atrapalhando muito o Brasil era Pedro no lado direito da nossa defesa. Daniel Alves teve algumas dificuldades, mas é aquilo. Brasil, quando vinha Paulinho forçando, Brasil tomava essa bola e transição. Outro ponto importante, vamos falar de Hulk. Hulk tem uma posição tática incrível para a seleção brasileira, porque ele dá liberdade para Neymar. Ele sai muito da característica dele, volta para marcar, ele combate, coisa que alguns atacantes não fazem.
Ontem, Fred desarmou Iniesta, deu carrinho, brigou. Essa aplicação tática do Brasil foi importante para esse jogo, para essa vitória do Brasil. E mostrar para o mundo que dentro da nossa casa é difícil bater a gente. O Brasil mostrou toda a sua força, teve chance ainda de fazer o 4º gol. Neymar, numa arrancada incrível, fez com que Piquet fosse expulso. Piquet nada pôde fazer, ou era ele ou era o 4º gol. Ele bateu, falta. Agora, de ter mandado recado menino. Ó, quero ver você fazendo lá no Barcelona. Iniesta falou isso nas entrevistas. Fez bonito, agora eu quero ver agora no Barcelona. Acho que ele já chega com muita moral em Barcelona. Fez uma grande jogada. E aí foi expulso. E o Brasil depois foi levando o jogo, foi tocando, foi dando o olé, levou a torcida. E aí a gente garantiu o tetracampeonato. Parabéns ao Felipão, teve um mês de trabalho. O Brasil não está pronto para a Copa do Mundo. A gente tem algumas coisas que tem que ser tratadas, trabalhadas e ajeitadas. Mandar um recado para o Paulo Paixão, parabéns. A força física que o Brasil mostrou nesse jogo foi incrível. O Brasil precisa acertar algumas coisas no nosso meio de campo. O Brasil ainda falta alguma coisa. O Brasil, como foi pressionado contra o Uruguai, faltou recursos. Vai precisar disso na Copa do Mundo. Estamos no caminho certo. Agora é rumo ao Hexa. E agora vamos falar da disputa de 3º e 4º lugar. Deu Itália na cabeça. Um jogo franco, aberto e equilibrado. Os dois times com muita determinação, sofrendo com o calor de Salvador. Principalmente a Itália, que veio de uma batalha contra a Fúria. Já jogou 120 minutos e jogou mais 120 minutos. Um jogo que eu tenho que enfatizar é a força de Cavani. Corre do primeiro ao último minuto. Uma determinação invejável desse jogador, que é concorrido por vários times da Europa. Mas é aquilo, um jogo que foi importante para a seleção italiana. A Itália, que estava sendo muito criticada pela imprensa europeia. Mostrou que tem uma seleção, mostrou que tem um grupo que pode fazer bonito na Copa do Mundo em 2014. Tem que garantir primeiro a classificação lá na sua classificatória. Tá penando, mas já acho que vai conseguir. O Uruguai mostrou muita força. O Uruguai que teve Forlán com uma queda física nesse jogo, parecia que não estava em campo, principalmente na prorrogação. E aí Forlán foi mal para os pênaltis. E apareceu o Buffon. Buffon que foi importante, mesmo com a sua falha no 2º gol de Cavani de falta, foi e garantiu o 3º lugar. Um prêmio de consolação muito importante para a seleção italiana. Vamos falar agora dos campeões. A seleção brasileira teve Neymar como principal jogador. Neymar garantiu a bola de ouro. Em 2º lugar ficou o Iniesta da Espanha. Em 3º, Paulinho. Paulinho que foi incrível nessa Copa das Confederações. Ele foi vital como é no Corinthians. Fez gols importantes, mereceu ser a bola de bronze. Neymar, que foi chuteira de bronze. Fred, chuteira de prata. E Fernando Torres, chuteira de ouro. Simplesmente porque ele fez menos jogos, então na média ele ficou na frente de Fred. Mas Fred merecia essa chuteira de ouro, foi vital para a seleção brasileira. Na final conseguiu 2 gols. E ele fez 4 contra Fernando Torres, 4 gols contra o Tahiti. Mas tudo bem, critério da FIFA. Troféu Fair Play, Espanha. Luva de ouro, Júlio César. Júlio César que mostrou novamente pra gente que ele é o goleiro da seleção. Um jogador que saiu da Inter de Milão, foi para um time de grande investimento, porém sem muita força dentro do cenário inglês, foi rebaixado, mas ele no final conseguiu se encontrar, conseguiu voltar a mostrar as suas grandes defesas. Foi importante, uma grande defesa no pênalti de Forlán na semifinal, mostrando novamente que está para ir. Neymar novamente, foi o último jogo dele no Brasil, como um jogador brasileiro, que até então ele era jogador do Santos e agora vai para o Barcelona. Boa sorte para ele, mostrou o cartão de visita para os espanhóis. Será que Xavi e Iniesta gostaram? Piquet gostou? Vão ter que aguentar o menino lá. Ele e Messi vão fazer bonito pelo Barcelona. Barcelona agora que ainda tenta Fernando Torres. Imagina esse time com Messi, Fernando Torres e Neymar. E ainda Iniesta e Xavi armando para esses 3 grandes atacantes. Vai voltar a ser imbatível, eu acho, hein? Daqui a 2 minutinhos estaremos de volta.